Bom dia, que Deus abençoe muito a nossa vida em nome de Jesus. A palavra de hoje está lá em Gênesis, no capítulo de número 5, no verso de número 22. Enoque viveu mais 300 anos e andou em comunhão com Deus e teve filhos e filhas. Então aqui em Gênesis, no capítulo 5, no verso 22, fala da idade, daquelas pessoas lá de antigamente, quanto tempo elas viviam, Enoque, por exemplo, viveu, mais de 300 anos, Continuando a leitura, se a gente descer mais aqui no verso de número 25, Matusalém tinha 187 anos quando nasceu seu filho Lameque. Depois disso, ele viveu mais 782 anos. Então, assim, o pessoal, antigamente as pessoas, elas viviam muitos anos, 300, chegando até a 782 anos, é muito tempo, Mas perceba que lá no capítulo 6, no verso de número 3, Gênesis 6, verso 3, o Senhor ele muda essa longevidade, As pessoas não vão mais viver tanto tempo. Olha só o que está escrito. Gênesis 6, no verso de número 3. O Senhor disse: o meu espírito não continuará com o homem, visto que ele é todo mal, e ele só viverá a faixa aproximada, de 120 anos. Então é por isso que hoje as pessoas elas vivem menos tempo do que naquela época, por decisão de Deus, por causa da natureza pecaminosa que todo ser humano tem, Deus disse que a humanidade viveria a faixa aí de até 120 anos aproximadamente, Então as pessoas que vivem mais chegam nessa faixa de 120 anos por decisão de Deus e pelo fato, do pecado, de que todos temos a natureza pecaminosa. E aqueles que abusam disso, do pecado e não se reconciliam com Deus através do sangue de Jesus, podem inclusive recair maldição, porque pecado é maldição, e vem às vezes a morrer, numa idade mais cedo ainda, morre com 60 anos, ou por acidente, ou por doença, e isso pode, não é todos os casos, mas isso pode ser pela questão do pecado, e a gente pode confirmar isso em Romanos, no capítulo de número 6, no verso de número 22, Romanos 6, 22. Agora, no entanto, estamos livres do poder do pecado. Estamos livres do poder do pecado. Então, Jesus veio, derramou o seu sangue, e quando eu recebo, o perdão de Deus através da minha fé no sacrifício de Jesus na cruz, pelo derramar do seu sangue, eu fico livre do poder do pecado. Somos livres do pecado e passamos a ser servos da vontade de Deus. Entre os benefícios que Deus nos traz está a santidade, a santificação, cuja finalidade final é a vida eterna. Aí no verso 23, porque o salário do pecado, o resultado da prática do pecado é a morte. Porém, a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna. Rapidamente aqui em Apocalipse, no capítulo de número 20, no verso de número 10, Apocalipse 20, 10, diz o seguinte: então o diabo que tinha enganado as nações foi jogado dentro do lago de fogo, lago de fogo, e será atormentado para sempre, dia e noite. Agora vamos ler aqui no mesmo capítulo, Apocalipse 20, agora vamos para o verso de número 14. A morte e o Hades foram jogados no lago de fogo.
Esta é a segunda morte. Então agora eu vou falar sobre a segunda morte. A segunda morte. Existe uma segunda morte. A primeira morte é aquela quando a gente, para de respirar, o coração para de bater e a gente morre. Essa é a primeira morte. Existe a segunda morte, que é onde está escrito em Apocalipse 20, no verso de número 14, E no verso de número 15 diz: se o nome de uma pessoa não foi registrada no livro da vida, essa irá morrer uma segunda vez, que é a morte eterna, é o tormento eterno, E a pessoa vai ser lançada aonde foi lançado o diabo, que é no lago de fogo, E será atormentada eternamente. É a segunda morte. A segunda morte é para as pessoas que rejeitam, rejeitam o sacrifício de Jesus na cruz, rejeitam o perdão de Deus, estão rejeitando, não querem, viver com Deus eternamente, não querem. Rejeitam essa proposta de reconciliação, com Deus, Eu ia falar mais uma coisa aqui sobre, então ficou bem claro nessa questão da segunda morte. A segunda morte é o juízo de Deus, tem a ver com o juízo de Deus, a pessoa que rejeita, que não quer morar com Deus, Para terminar, vamos falar agora lá em Deuteronômio 28, logo no primeiro versículo: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer aos seus mandamentos, o Senhor te exaltará, Então a gente vinha falando aqui sobre maldição, sobre o pecado. O pecado, ele é maldição, A pessoa que não se arrepende e vive, numa prática de pecado, o salário do pecado é a morte, conforme a gente leu lá em Romanos, no capítulo 6, no verso 22 e 23. Então, vamos obedecer para ser abençoado, para a gente ter uma vida, uma longevidade, para a gente viver bastante, para a gente se aproximar aí, dos 120 anos, lógico, com saúde, com bênção, E aí em Deuteronômio 28 fala, sobre que a obediência à palavra de Deus, a obediência à vontade de Deus, isso gera bênçãos, Deuteronômio 28, no verso 2: e as bênçãos virão até vocês e acompanharão, e vocês serão abençoados, e os seus filhos, toda a sua descendência também será abençoado. Depois, se você quiser, você vem e lê, todo esse capítulo 28 de Deuteronômio, que ele vai falar sobre muitas bênçãos. Olha só, no verso 8: o Senhor abençoará os seus celeiros e tudo o que você fizer, e Deus o abençoará na terra que dá a vocês, Sobre todas as bênçãos aqui, Vou terminar com a oração. Senhor, a tua palavra, acabamos de ler a tua palavra, meu Pai, sobre as bênçãos, meu Deus, e que venhamos, Espírito Santo, a te obedecer, meu Pai, a alegrar o teu coração, Senhor. Abençoa, meu Pai, essa pessoa, Senhor, que está vendo esse vídeo. Abençoa os seus familiares, todos os seus amigos e a sua família, meu Pai, que sejam benditos, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.